Revista BH News. Oferecimento Centro Avançado de Estética e Mosaico Móveis. O segredo da criatividade está em dormir bem e abrir a mente para as possibilidades infinitas. O que é um homem sem sonhos? Albert Einstein. Olá, pessoal! No programa de hoje vamos falar tudo sobre domínio da mente. Você tem controle sobre você mesmo? E também vamos falar de conexão criativa. O que te inspira? É nisso que precisamos focar, no que nos inspira. E tem também a história de um projeto que une rock e solidariedade. E para fechar, a parte que eu adoro, brigadeiros, deixando a nossa tarde ainda mais gostosa. O programa de hoje, como vocês podem ver, está uma delícia. Espero vocês. Roda o VT que a gente já está no ar. Colunista maravilhosa, Isabela Capelão, consultora em desenvolvimento humano. Boa tarde, mais uma vez, um prazerão te receber, Isabela. Boa tarde, prazer todo meu. E hoje a gente vai falar sobre controle da mente. Gente, dá pra imaginar, Isabela, me fala uma coisa, a gente controla a mente, é isso? O que você acha? Eu, às vezes, sou meio descontrolada, eu também não sei você, como é que é? Existe, a gente pode estar sempre no controle, não? Na verdade, assim, a primeira parte para a gente saber se a gente controla normalmente é a gente conhecer um pouco de como funciona esse processo, né? Então, a gente nós temos duas mentes, a mente consciente e a mente consciente, que pode ser dividida, né? Na mente inconsciente é onde estão todas essas tomadas de decisão, as mudanças, nossos comportamentos e nossas emoções. Por exemplo, eu acredito que você já teve alguma situação que você agiu de uma maneira e depois falou, gente, como e por que eu agi desse jeito? Como assim? Essa não sou eu. Tem até uma música, não fui eu, não sou eu isso. Existe muito isso. Então quer dizer que a gente pode falar que a gente, por exemplo, tem duas mentes? Assim, é uma maneira coloquial de dizer, né? Então, assim, eu gosto de falar coloquialmente para que a gente interprete bem esse funcionamento da nossa mente, entendeu? Então, existe a consciente e a subconsciente. Consciente é aquilo que a gente normalmente dá conta do que a gente está fazendo, né? E o que a gente não entende exatamente a razão pelo qual estamos agindo é a mente inconsciente, né? Que a maior, segundo estudos aí, 95% das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, de nossas decisões estão na mente inconsciente. Ou seja, só 5% você realmente age de uma forma racional, digamos assim. E o ideal, então, é a gente ter um equilíbrio entre essas duas mentes. O ideal é a gente conhecer o que leva a gente se comportar daquela maneira, né? Então, por exemplo, se você teve uma atitude impulsiva, né, digamos assim, existe uma maneira da gente se comportar que lembra lá os primatas, digamos assim, né? Então, assim, antigamente, né, se você se deparasse com um leão, né, a sua atitude, o seu corpo inteiro se preparava para você lutar ou fugir. Então, você não pensava, tipo, como que eu vou fazer agora? Chegou um leão, apareceu um leão. E isso ainda preserva na nossa espécie essa parte do cérebro, né, que é chamada de cérebro reptiliano. Então, muitas vezes, quando você se depara com uma situação, a reação é automática. E aí ela vem do inconsciente. Né? Tanto que outro exemplo, que não seja essa impulsividade, são ações que normalmente a gente toma no piloto automático. Por exemplo, dirigindo o carro. De repente você está dirigindo o carro e aí quando você percebe, você está indo para o seu trabalho. E isso você estava a caminho de uma festa, né? Exatamente, isso acontece. E isso também já entra também no processo da gente, às vezes, não estar muito presente naquilo que a gente está fazendo. Você está lá viajando com seus pensamentos,
coloca no piloto automático e aí é o subconsciente, então, te guiando? Agora, uma coisa muito boa também, gente, que eu acho que muita gente vai se identificar. Muitas vezes, quando a gente acorda, você tem lá tudo programado, você sabe que você tem que acordar às 5h30 da manhã. Só que aí, quando você dorme, beleza, sabendo disso, só que aí, quando o seu despertador toca 5h30 da manhã, parece uma coisa automática, o seu dedinho vai lá e põe no soneca. Isso, o que é isso? É o subconsciente, é a mente ou é o subconsciente que vai lá no botão automático e fala assim, eu não vou acordar agora, tô cansado. Na verdade, o fundo, o que acaba prevalecendo na hora que você desliga é a sua emoção, né? É a sua vontade de continuar dormindo. Mais. Exatamente. E essa emoção está linkada com o inconsciente. Com o subconsciente, então. Assim, existe uma dificuldade de compreensão entre subconsciente e inconsciente, entre neurociência, psicanálise, psicologia. Então, assim, eu uso inconsciente, né? Que seria o subconsciente também. E a parte consciente é aquela que a gente realmente toma com razão. Você tem que levantar, você vai lá, se levanta porque você agiu racionalmente, porque você tem que trabalhar. Esse é o que você pensa. Você não agiu racionalmente no momento em que você desligou. Sim, mas aí na hora que eu levantei, aí vem a mente consciente e fala, querida, não adianta colocar no efeito soneca aqui, entendeu? Porque você vai ter que continuar. Exatamente. E isso tá muito linkado com o seu desejo inconsciente mesmo, de continuar dormindo, nesse caso, né? É simples, por exemplo, esse caso que você citou. Agora, em situações mais complexas, onde muitas vezes você age e acaba, por exemplo, reagindo a alguma atitude, por exemplo, do trânsito. Né? Muitas vezes, aquele estresse do trânsito, aquela coisa toda, você acaba agindo de maneira inconsciente quando alguém esbarra no seu carro, por exemplo. Você já tá trânsito, você já está atrasada e alguém esbarra no seu carro, não necessariamente você, a outra pessoa já vai impulsivamente tomar uma atitude reativa àquela ação, né? Então, eu diria que o ideal é a gente, então, dominar isso para que a gente consiga tomar as atitudes mais adequadas, né? Agora, dominar isso não é uma tarefa fácil. Dominar isso é o X da questão. Tá aí, Isabela Capelão, então veio hoje aqui explicar quais são as melhores formas que a gente pode ter para dominar, para controlar a nossa mente. Você falou uma coisa que é muito interessante. Isso é possível. Existem técnicas, existem coisas que a gente pode fazer para que isso aconteça. Sim. Eu fico imaginando numa empresa. Gente, você conseguir controlar a mente para beneficiar o desenvolvimento de uma empresa, controlar a mente desde o chefe até o funcionário, né, da parte mais simples da empresa, é o néctar de tudo, é o segredo do sucesso. É possível fazer isso? Como se faz isso, Isabela? É possível. Começando, né, você perguntou sobre as técnicas, existem essas técnicas. A primeira parte é conhecer como esse processo funciona. E o segundo, hoje existe técnicas de programação neurolinguística, de coaching, de hipnose, várias terapias em que você passa a conhecer a origem de todas essas suas emoções, né? Controlar em tempo integral é ilusão, não existe isso. Não né? existe quem fica no controle. Controlar em tempo integral não, mas existem hoje estratégias, por exemplo, a partir do momento que você tem esse conhecimento de tudo, para poder criar novas alternativas para resolver uma determinada situação, que seja diferente daquela do piloto automático. Por exemplo, se você está acostumado a sempre agir de uma maneira, essas estratégias te ajudam a enxergar por outro ângulo. Entendeu? A enxergar e criar novas alternativas para resolver aquele problema. Vamos dar um exemplo disso? Como que seria, por exemplo, eu gostaria muito de ser uma pessoa mais bem-sucedida, digamos assim. Eu quero... E como é que eu posso criar técnicas que dentro do meu ambiente de trabalho e dentro da minha vida pessoal eu possa ter ações que eu consiga controlar a minha mente para chegar nesse resultado? Entendi, ótima pergunta. Por exemplo, eu tenho até um exemplo de uma cliente que ela chegou desejando querer ganhar dinheiro. Que durante a profissão, toda hora que ela chegava, se deparava com uma promoção,
ela andava para trás. E ela falou, parece que eu estou me boicotando aqui, não é possível que eu estou contra mim. E aí, o que a gente começou a trabalhar foi o que existia por trás disso. Então, assim, isso vem muito... Nosso cérebro é formado a partir de 4 meses, né, de gestação. Então, a partir daí, até 8 anos, vão se formando as nossas experiências e a interpretação que a gente dá àquilo que a gente vivenciou. Então, nesse momento que ela se deparava com aquilo, ela começou a identificar que quando ela era pequena, por exemplo, ela achava que tudo que ela fizesse não era suficiente para os pais, né? Então, ao ter conhecimento do que acontecia, ela começou a identificar e ver que hoje isso não fazia mais sentido. E trocou essa crença, essa maneira de acreditar. Que estava no subconsciente Sim, dela. que estava no inconsciente, ela não tinha acesso, ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Ela não estava entendendo, peraí, Não. isso é legal demais. Quer dizer que isso estava no subconsciente dela e estava a levando a tomar atitudes já, depois de adulta, que estavam sabotando o sucesso dela. Isso. E aí, no momento em que ela descobriu que isso estava acontecendo, ela criou uma nova forma de enxergar isso que estava acontecendo. Então, talvez, às vezes, nem faz sentido. Não quer dizer que os pais não valorizassem o que ela fizesse. Mas ela interpretou isso com aquilo que ela estava vivendo. Sim, sim. Então, no momento que ela conseguia, como ela não era valorizada, não era comemoração, não comemorava-se nada, tudo era mais que obrigação, o que ela acreditou? Que não adiantava ela fazer nada, porque ela nunca seria reconhecida. Até então, o 10 que ela tirasse não era suficiente. Não. Então, a maneira que ela criou foi, qualquer coisa que eu faço, nada é suficiente para eu me sentir valorizada. Então, daí não vou fazer também mais nada, vou ficar aqui, isso. não vou evoluir, para quê? Isso. Olha, e aí é onde coisa. que isso aqui do inconsciente processa no comportamento. Então, as atitudes dela estavam todas relativas a isso. Então, ela passava a ideia de não batalhar, porque no fundo ela acreditava que não adiantava batalhar. E agora, deixa eu te falar, Isabela, como que uma pessoa comum, né, que às vezes não está buscando tanto autoconhecimento, não faz uma terapia, não está fazendo um coach, uma pessoa que está vivendo a vida no cotidiano sem se ligar muito que ela pode estar se sabotando, por exemplo. Qual que é o melhor caminho que essa pessoa deve seguir para ela conseguir chegar a essa descoberta, ter acesso a isso? Ó, a primeira maneira é quando perceber que as coisas não estão dando certo em algum âmbito da vida, se perguntar o que está acontecendo. Então, digamos assim, por exemplo, você tem uma profissão, você batalha, você luta, todas as pessoas à sua volta naquela profissão conquistam um resultado financeiro positivo e você não, por exemplo. E aí, uma das formas é se perguntar o que está acontecendo, o que está te impedindo de acontecer. Então, eu acho que essa pergunta é muito válida, o que está te impedindo? E o que você acredita que pode estar fazendo com que você não vá adiante, não passa desse passo para frente, né? Então, nisso aí você acredita que você pode ser o seu pior inimigo? Sim, de uma forma... Nós somos o nosso pior inimigo, né? Olhando dessa forma, sim. Agora, graças a Deus, hoje existem também técnicas, nem só o autoconhecimento, mas, por exemplo, a questão até da hipnose, você perguntou em relação a trabalhar isso dentro de empresas. Não é um trabalho individual que vai trabalhar cada um, né? Mas sim um trabalho coletivo para auxiliar nessa questão de comportamento dentro das empresas. Porque quando se trabalha isso tudo, aumenta a produtividade, há um aumento de produtividade, há um aumento do clima organizacional, né? Então, hoje tem-se vários programas nessa área de qualidade de vida e treinamentos para auxiliar nesse processo de melhora do comportamento dentro das empresas. Entendi. E agora, só para finalizar, antes de eu chamar os comerciais, eu preciso fazer uma pergunta. Somos nós mesmos que desenvolvemos o nosso medo, as nossas inseguranças, enfim. Como fazer para controlar isso, Isabela? Então, somos nós mesmos, porque é aquilo que eu te falei, é uma resposta, é um significado que a gente dá para algo que a gente vivenciou. Né? Então, a gente deu aquele significado. Tanto que já me perguntaram, né, pessoas irmãs, né, por que são tão diferentes se vivenciaram a mesma situação, né? Existem casos de que um irmão se deu muito bem na vida diante, por exemplo, de uma família descontrolada, o irmão se deu muito bem na vida e o outro irmão
Isso tem demais, né? Maus vícios. E foram criados na mesma ambiente, pela mesma mãe, pelo mesmo pai. Isso foi a forma que um criou, por exemplo, um desses resolveu, eu não quero isso mais para minha vida. E o outro se lamentou dizendo para ele mesmo, lá criança, né, vamos considerar assim, se revoltou e tipo, eu não quero isso para ninguém. E aí agiu de uma outra maneira. Então as pessoas interpretam isso de maneira diferente e assim carregam isso e qualquer situação semelhante a essas desencadeia aquela atitude, aquela reação. Entendeu? Então, vou dar um exemplo bem simples. Por exemplo, um cachorro atacou uma criança, era criança e tal, e passou-se o tempo, e aí hoje você ouve um latido e você sente o coração disparar, treme, e aí você não entende aquela reação. Você desenvolveu aquele medo, Isso. não entende porque você tem uma reação e não controla. Porque é tudo conectado, né? O nosso corpo e a nossa mente. Então, no momento em que a mente percebe, perigo, né? Latiu o perigo. Corre. E aí, corre. E aí, seu corpo inteiro, aí, né? Vamos voltar lá no primitivo. Seu corpo inteiro se prepara para você reagir àquilo. Então, o coração dispara, adrenalina, cortisol, os hormônios do estresse, né? Quando é realmente um perigo, esse estresse é positivo. Agora, quando não é um perigo real, né? Isso começa a se tornar crônico. Né? Ou pode se tornar uma fobia, ou pode se tornar crônico, que te impede de realizar várias coisas na sua vida, do âmbito pessoal, do âmbito profissional. E o quanto é bom você ter esse poder, esse conhecimento. Você sabendo que isso às vezes é um trauma que você sofreu, ou que é uma coisa que está te impedindo, um medo que você desenvolveu, você fala, peraí, o seu subconsciente, o que estava no seu subconsciente vai para sua mente, você fala, pera lá. Você já entendeu que isso é um trauma, agora você vai agir racionalmente. E aí te impulsiona para você fazer o melhor a ser feito no momento, não é isso? O racional vai te dar uma forma de compreender o irracional, entre aspas, né? Então, essa compreensão do irracional, racionalmente, você pode driblar aquilo. Peraí, faz sentido ou não? Não faz. Então, o segredo, então, está em você descobrir, revelar algumas coisas que ficam no seu subconsciente, é isso, Isabela? Você compreender-se um pouco mais. Para mim, como exemplo, por exemplo, depois que eu entendi o funcionamento disso tudo, me ajudou a fazer mudanças, a realmente compreender as coisas e mudar a atitude, né? Gente, vocês estão entendendo? O negócio aqui tá denso. Mas tá te ajudando a prosperar mesmo. Eu, por exemplo, não sabia que a gente poderia ter esse controle da mente aí, nessa linha tênue da gente saber o caminho, o meio do caminho, do subconsciente e do consciente. Fica com a gente só vai beber uma aguinha, o tempo de um intervalinho, mas já estamos de volta com Isabela Capelão e tem novidade no segundo bloco. Fica com a gente, até já. Revista BH News. Oferecimento Centro Avançado de Estética e Mosaico Móveis. Revista BH News. Oferecimento Centro Avançado de Estética e Mosaico Móveis. Tem novidade no segundo bloco e eu tô aqui com ela, que é Master Coach, Daniele Pena. Tudo bem, Dani? Tudo bem, igualmente, é um prazer estar aqui com você. Você tem um projeto que se chama Conexão Criativa. Isso. O que é o Conexão, Dani? Bom, o Conexão, ele surgiu, na verdade, da experiência de 12 anos que eu tenho enquanto coach. E foi uma demanda muito dos meus clientes, porque eu atendi o meio corporativo. E aí esses clientes falavam, Daniele, você tem que expandir isso para as pessoas, né? E aí eu comecei a estudar e percebi que mudança e resultado, eles são baseados em 3 pilares. E eu peguei isso de uma pesquisa de uma norte-americana, que ela pesquisou pacientes terminais. Qual era, né, aquela sensação que você tinha, principalmente no leito de morte? Estou morrendo, o que eu estou sentindo ali? E aí ela pesquisou, ela fez uma pesquisa com mais ou menos 200 pacientes e ela percebeu que as pessoas se arrependiam por 3 coisas. A primeira
era porque essas pessoas não tinham relacionamentos tão intensos, né, com os filhos e com as esposas ou os maridos. Eles brigavam por pouca coisa. Olha, né? Só isso, gente. Olha pra você ver que interessante, que dados isso traz pra gente. Então deixa eu só te interromper, tá vendo, casais? Isso eu vou chamar a atenção, então, dos casais que brigam muito por pouco. Exato. O que é você estar no leito de morte? Essa pesquisa comprovada que a Dani está trazendo aqui. O que as pessoas mais se arrependem de brigarem tanto com seus cônjuges? E não a terem acompanhado, muitas vezes, o crescimento dos seus filhos. Um segundo pilar é as pessoas, no leito de morte, falarem, poxa, eu me arrependo de não ter olhado para mim, de não ter cuidado de mim, de não ter olhado para a minha saúde, né, para a minha qualidade de vida. Porque, gente, o que as pessoas não se arrependem é dinheiro. Ninguém se arrepende, ninguém falou na pesquisa assim, eu me arrependo porque eu ganhei muito dinheiro, ou porque eu trabalhei demais. Eu não me arrependo. Ninguém fala de arrependimento porque trabalhou demais, mas porque perdeu as coisas essenciais da vida. E o último ponto, que para mim é o mais significativo, é porque eu não deixei um legado, um propósito. Porque eu passei por essa vida aqui e não tive a sensação que contribuí com nada, com ninguém. E foram esses pilares que embasaram Conexão. Gente, que coisa mais linda. Gente, eu até gostei aqui, parabéns pra você. A gente falou tanto de propósito, né, Isabela? Isso. No programa que você teve aqui. O quão importante é você ter um propósito de vida. Sim. Inclusive, isso que ela está falando, eu não sei se a autora é a Bronnie Ware, né, que escreveu um livro, acho que é Antes de Partir, também ela faz essa conexão. E isso também foi a minha base, porque eu tive uma experiência de quase morte, aí vamos considerar, e eu senti exatamente a mesma coisa. Tipo, foi o momento da reviravolta da minha vida, do tipo assim, o que eu estou fazendo? É o que eu realmente quero ou é o que as pessoas querem, o que eu quero agradar? Né? Então, existe muito isso, né, das pessoas realmente viverem pensando em agradar os outros. Os outros. E o que isso te traz na hora que você está no leito de morte ali? Arrependimento. Exato. Então, e aí surgiu Conexão Criativa, adorei já, por que disso? E o Conexão é por causa disso, das pessoas entrarem em contato com si mesmas, identificarem qual é o propósito de vida delas, o que elas vieram pra cá pra quê? Pra esse mundão, pra fazer o quê, né? Melhorarem os seus relacionamentos e sua conexão consigo mesmo. E por que eu criativa? Porque todo o projeto, ele se embasa em metodologias criativas. Então, de você estar em contato primeiro consigo mesmo, vocês falaram muito da questão do piloto automático e do estado de presença. A gente só muda, né, em estado de presença. O que é o estado de presença? Eu estar conectado comigo. Sim. Eu só posso entender as minhas emoções, como a própria Isabela colocou, se eu estiver em estado de presença. Exato. A gente trouxe uma pessoa maravilhosa aqui, que foi a Carmen Xangai, e ela falou super sobre esse estado de presença. E, infelizmente, o que a gente faz? Para ter estado de presença, eu preciso gastar muita energia, porque eu tenho que estar muito conectado, muito atento comigo mesmo. Demanda energia, né? O piloto automático não. O piloto automático é a minha zona de conforto. Eu já sei o que fazer, como que tem que fazer. Isso é muito engraçado, porque às vezes a gente chega, né, Isabela, também te colocando aqui, a gente chega... Gente, eu saio da minha casa, às vezes chego lá na casa da minha avó e falo assim, gente, como é que eu cheguei aqui? Eu não lembro desse percurso. Eu estava pensando em outras coisas, mas não estava presente. Sim. Isso acontece o tempo inteiro, né? O estado de presença não é alguma coisa que é fácil da gente conquistar, mas uma dica para as pessoas conquistarem, trabalharem o estado de presença. Então, um ponto super fácil é trabalhar a respiração. Às vezes você está entrando para uma reunião, ou está nervoso, está ansioso, a gente tem um bloco de respirações que são em 7. Então, você começa respirando, conta até 7, depois você trava a respiração, conta até 7, expira contando até 7 e com o peito vazio, conta até 7. Isso a gente aprende muito na meditação, né? Exatamente. São coisas simples que você pode fazer no seu dia a dia e que se você fizer isso por mais ou menos 5 vezes repetidos, você vai perceber que seu nível de ansiedade, ele tende a diminuir. Então, podemos dizer que o estado de presença é primordial para o sucesso? Sim, e para a mudança.
Então, foi por isso que existe o Conexão. Porque o Conexão não trabalha só isso com você, mas né, essa conexão com as pessoas, mas com você mesmo. Trabalhando as suas emoções, os seus valores, as suas crenças, que é o que você carrega e é o que determina o seu sucesso e o seu resultado. Porque, para mim, o que é sucesso? A definição de sucesso é você atingir o resultado que você quer. Porque para você sucesso é uma coisa, para mim é outra. E para todo mundo que está assistindo, sucesso, tem gente que fala que sucesso é ter muito dinheiro e tem gente que fala que ter uma cabaninha na praia é a definição que ele tem de sucesso. Então, qual que é o ponto da mudança? O primeiro ponto é a gente identificar o que é sucesso para mim. O que eu efetivamente quero de mudança, de resultado. Eu acho que esse é o ponto essencial para a gente começar o start desse processo de mudança. Que legal, Dani. E, Isabela, entra o controle da mente para efetivar, para realizar essa conexão que a Dani está falando aí? O que ela está falando é tipo assim, a partir do momento que você define, igual, por exemplo, o sucesso para você, igual ela falou, pode ser morar numa cabana na praia ou ganhar muito dinheiro, ser sucesso. Ser famosa, né, digamos assim. Diante disso, você vai tomar atitudes para alcançar isso. E nesse sentido, o que você pensa, por exemplo, tem que estar conectado com isso, né? Digamos, por exemplo, se você pensar, eu nunca vou conseguir, né? Por exemplo, é um pensamento. Aí você já distancia isso do alcance desse sucesso. Então, no momento em que você tem controle sobre o seu pensamento, né, que é o controle da mente, e começa a inverter isso de forma positiva, você tende a chegar cada vez mais próximo de onde você realmente deseja. Entendi. E sobre as conexões, Dani, por exemplo, você falou muito das conexões de você com você mesmo. E vamos agora falar das conexões externas. Cita alguns exemplos das conexões que você pode fazer num projeto. Por exemplo, dentro de um projeto, eu tenho um projeto que são os pessoais e profissionais. Então, se eu não estou conectado, né, o meu projeto ele só funciona se eu entender o que está conectado a ele. Por que muitos projetos, vamos começar, por que muita gente fala comigo assim, eu não consegui atingir, eu quero, isso é um objetivo meu, mas eu não consegui atingir o resultado. Porque muitas vezes você não entendeu que você está dentro de um contexto. A sua família faz parte desse contexto, então você tem que negociar algumas coisas. A sua família, por exemplo, faz parte do contexto do seu projeto profissional. Exato. E você não lembrou disso. Vou dar um exemplo. Isso é uma conexão. Né? Isso é uma conexão. Entendi. Vou dar um exemplo. Eu preciso de estudar para fazer uma prova, para ganhar uma certificação e aí com isso eu consigo ter mais chances de ser promovido. Só que eu vou estudar fora do trabalho, eu vou estudar em casa. Se eu não alinho isso com a minha família, com os meus filhos, falando, olha gente, eu preciso desse tempo, porque se eu conseguir tirar essa certificação, se eu estudar a quantidade necessária, efetivamente eu consigo cumprir essa meta de ganhar um pouco mais, de tentar fazer-me, né, ser visto ainda mais na empresa. Como a família não sabe, porque a maioria de nós não comunica com a família, o que vai acontecer? O filho bate na porta, pai, tô precisando de você, pai, vem aqui. Aí a esposa, olha, os meninos estão me deixando louco, vem aqui pra você poder me ajudar. E aí você não consegue implementar o seu projeto. E aí fica a pessoa descontrolada. Exato, aí você começa a gritar. Todo mundo reage, né? Eu sou completamente descontrolada, eu quero tanto, mas não deu certo, por que não deu certo? Aí você começa a culpar os outros pelo seu fracasso. Então, o que chega muito pra mim? As pessoas que começam a responsabilizar a crise, a família, o meu chefe, porque as coisas não estão dando certo. Então, eu vou te dar um outro exemplo. Eu adoro trabalhar com exemplo, porque são as coisas que eu vivo e as pessoas, né, facilitam para as pessoas. E o pessoal que está nos assistindo também vai poder se colocar em vários lugares aí. Exato. Tem um dos vídeos que eu gravei que eu achei muito interessante, que é o seguinte. Um cliente meu chegou muito nervoso, né? Falou assim, olha, eu tenho que vir desabafar com você. O meu chefe me deu um feedback negativo na frente de todo mundo. Ele me expôs. Ele é um otário. Aí eu deixei ele falar, aí eu virei para ele e falei assim, deixa eu fazer só uma pergunta. Do que seu chefe falou, o que faz sentido para você? Do que ele falou que é verdade? Aí ele, hein? Tipo assim, você não devia me apoiar? Sim, né? Sim. Mas na hora que ele eu vou te dar esse estalo aí para você entender. Na hora que ele saiu dessa posição de vítima e conseguiu olhar o contexto, ele virou e falou assim, ok, tem muitas coisas que eu estou errando mesmo. Mas e a forma? Aí eu virei para ele e falei assim, nós estamos trabalhando na sua mudança. Não é a mudança do seu chefe.
Então gente, a isso gente... tem um super link com isso também do controle. Se ele tivesse tido o controle da mente dele naquele momento, que ele entendeu a conexão, Exato. ele poderia não ter se vitimizado. Se vitimizado. Então, assim, tem um conceito que eu gosto muito, que resume um pouco disso tudo que a Isabela falou. Esse conceito chama-se autoconceito. Ele foi desenvolvido pelo Blair Singer. E esse autoconceito significa o seguinte: as suas emoções determinam os seus comportamentos, que determinam diretamente as suas ações e os seus resultados. Ou seja, dependendo do meu estado emocional, eu vou me comportar de uma forma que vai gerar um resultado, seja ele positivo ou negativo. Então, se eu tiver descontrolado, se esse cara não tivesse, por exemplo, num atendimento de coaching, ele poderia simplesmente fazer o quê? Para todo mundo, para a família dele. Olha como eu sou um pobre coitado. Além do que, Daniela, isso aí também gera um reforço negativo. Então, se isso acontece uma vez, ele continua se vitimizando e colocando a situação dessa forma, depois do resultado negativo, ele ainda coloca, viu, o resultado negativo é porque o chefe é ruim, porque isso acontece porque ninguém colabora, e aquilo vai virando um ciclo. E aí a emoção, né? Então, é realmente um ciclo. E ele vai contaminando, porque a vai pessoa contaminando. Ela vai contaminando. Agora, ela contamina. Não sabe, tá? Ela contamina. Isso tudo está no subconsciente. Ela não sabe que ela age dessa forma. Gente, isso é valiosíssimo. Nossa, eu tô amando, gente. Vocês estão gostando? Dá um feedback pra gente. Quem tá assistindo a gente no ao vivo aí do nosso YouTube BH News TV, comentem, dê um joinha. E pra você que tá nos assistindo no canal da NET também, podem entrar aqui em contato com a gente. A gente tá no Instagram, comenta. Tô adorando. Dani, quero te agradecer demais, muito obrigada. Eu amei essa história de conexão criativa, você tá de parabéns. Obrigada. Volte mais vezes, que isso é um assunto, gente, que tem que ser disseminado. E ele tá envolvido em tudo, tanto na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal. Então, assim, é um assunto muito valioso. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, querida. Eu só posso falar de uma divulgação. Claro. Nós vamos, aqui em Belo Horizonte, a gente abriu agora inscrições para uma palestra de inteligência emocional, que vai acontecer na Escola Superior de Advogados no dia 7 de junho. Nosso próprio Conexão, lá tem todas as dicas para você poder entrar e fazer sua inscrição. Então, quem tiver querendo saber um pouco mais de inteligência emocional, é só fazer a inscrição. Posso fazer? Claro! Em vaga? Meu Deus, porque, na verdade, a primeira vai ser dia 29. Dia 29 esgotou as vagas em 2 dias. Aí a gente abriu uma nova dia 7/6 para as pessoas que querem fazer e não tiveram a oportunidade de fazer. Claro que esgotou, né? As pessoas que querem ser inteligentes, estar inteligentes, tá aí, inteligência emocional. Obrigada, Obrigada a você, querida. E agora eu vou falar de coisa boa, porque eu vou falar com ele, que é o Lucílio Henrique. Lucélio Henrique. Lucélio, hoje eu tô que tô, não tô com esse negócio do nome? Mas eu já tô acostumado, meu nome não é muito comum. Agora, uma coisa eu vou falar pro Lucélio, gente. Esse nome aqui eu não vou errar, não. Mr. Rock Festival. Isso aí, Mr. Rock. Eu quero que você fale tudo sobre esse projeto, que é um projeto que, além de música, tem muita solidariedade. Fala um pouquinho pra gente, Lucélio. Mr. Rock já é uma casa de shows que fazemos, todo mês tem vários eventos de bandas autorais, bandas covers. E um tempinho atrás, 2 anos atrás, a gente pegou 2 pessoas que moravam na rua, a gente deu uma oportunidade para eles, demos trabalho, moradia e um pouquinho de dignidade. E nessa semana um deles virou para mim e falou assim: Lucélio, você já fez várias campanhas, já arrecadou leite para Santa Casa, já fez outras campanhas de alimento. Você já fez isso tudo, cara? Já. O Mr. Rock sempre faz alguma ação. Tem como a gente multiplicar o Lucélio no mundo? Porque estamos precisando de pessoas com bons projetos como os seus. Eu creio assim, que esse projeto desse final de semana para o Mr. Rock Festival solidário, a gente não vai conseguir fazer coisas mais ou menos do que a gente fez, de acolher pessoas na rua e tudo, mas a gente pode tentar dar um pouquinho amenizar um pouquinho o sofrimento das pessoas que, nessa época de frio, né? Então nós estamos fazendo uma campanha para recolher agasalhos, toucas, cobertores, várias coisas, para que a gente possa diminuir um pouquinho o sofrimento, né? Essa semana mesmo eu vi que, num jornal, que 2 moradores de rua morreram por hipotermia. Isso é de partir o coração. Então, assim, a gente pode tentar amenizar um pouquinho a situação, né?
Porque são pessoas que, ao conhecer esses dois que a gente deu oportunidade, a gente viu que às vezes falta mesmo oportunidade. Nem sempre as pessoas olham com bons olhos para quem está ali morando na rua. Ninguém sabe qual que foi a situação que os fizeram chegar a esse ponto. Mas tem pessoas que têm família, que às vezes por um motivo, por um problema que passou por um instante da vida dele, né? E não conseguiu sair porque acabou ficando, morando nas ruas e não tiveram mais oportunidades, né? Então a gente pode começar a olhar para esse lado também, de repente alguém começar a conversar um pouco mais com as pessoas que moram na rua, tentar entender. Não digo para ninguém acolher, não, porque isso aí eu acho que é uma coisa que o nosso governo deveria complexo, fazer. Né? E quem quer então participar? Como é que faz, Lucélio? Olha, é isso que eu ia falar. Porque tem gente que nem todo mundo gosta de rock, nem todo mundo pode querer ir lá participar, querer ver os eventos que são muito legais. Tem bandas muito boas. A gente vai ter, nesse sábado, vão ser 6 bandas que vão tocar covers de Aerosmith, Rolling Stones, Metallica, Dio, Pearl Jam, faltou uma agora, e Rammstein. Então as pessoas que não gostam de rock e não quiserem participar, elas podem fazer... Eu já vi rock and roll hoje em homenagem a esse projeto do Lucélio, viu, minha gente? Elas podem fazer a doação no próprio Mr. Rock, que fica na Avenida Tereza Cristina, 295, no Prado. Quando é que vai ser? Dia 26 agora. Dia 26. Dia 26. Então, e para quem for participar, até às 21 horas, o evento começa às 16 horas, a primeira banda toca às 18. Quem quiser participar, a entrada é gratuita até às 21 horas. A partir das 21 é R$10. Então, quem puder contribuir, levar um pouquinho dessa solidariedade, né, para as pessoas e tal, a gente vai estar lá recebendo as doações. Agasalhos. E principalmente, né, gente, a gente vai estar levando mais felicidade, levando mais solidariedade para o mundo. E você está de parabéns, Lucélio. Eu que agradeço. Muito obrigada pela sua presença. Sucesso e que venham mais inúmeros projetos como esse, viu? Tá bom, muito obrigado. O mundo te agradece. Eu faço novamente o convite para as pessoas que quiserem ir lá, ver o nosso Mr. Rock Festival. E mesmo quem não for participar, que faça uma doação pra gente, né? Pra gente poder levar um pouquinho mais de calor humano pra... Você não gosta de rock, mas o agasalho tá podendo doar, não é verdade? Isso aí. Gente, a gente vai para um breve intervalo com muito rock and roll e daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Valeu, obrigado. Revista BH News. Oferecimento Centro Avançado de Estética e Mosaico Móveis. Revista BH News. Oferecimento Centro Avançado de Estética e Mosaico Móveis. Estamos aqui com ela, que é a nossa consultora de desenvolvimento humano, Isabela Capelão. Isabela, a gente estava falando sobre conexão e sobre controle da mente. Isso. E aí eu sei que você faz muitos programas, né, de anti-estresse. São programas de gestão. Empresas. Isso. Programas de gestão do estresse de qualidade de vida. Isso tem a ver, tudo a ver com o controle da mente, que é esse tema que você trouxe hoje pra gente. Como é que é feito isso? Porque, por exemplo, você falou a questão do controle da mente, a Daniela estava falando até respiração, para a questão de ansiedade, estresse, né, essas emoções negativas. Então, juntando isso tudo, diante de várias técnicas, existem uma forma que a gente lida automático com tudo, que é o piloto automático, que é um estresse positivo, você precisa reagir àquela situação. E o estresse crônico é quando aquilo vira costume, você sempre está reagindo em relação às coisas, sempre culpando o entorno por causa daquilo. Sempre se fazendo de vítima. Ou mesmo não tem a tal inteligência emocional. Né? Então, em cima disso, foram criados vários programas de gestão do estresse e qualidade de vida dentro das empresas, porque hoje em dia, constata-se, por exemplo, eu vou fazer rapidamente um cenário brasileiro atual, 85% das pessoas são estressadas. 72% delas são as que estão no mercado de trabalho, entendeu?
Fora essas estatísticas de insatisfação dentro do ambiente de trabalho e várias outras situações. Então, a partir disso, eu falei, gente, as coisas não podem continuar desse jeito. Pelo amor de e Deus, resolvi levar as pessoas vão fundirem. e como eu comuniquei, eu já fui um pouco vítima desse estresse, né? Então, a partir daí, eu comecei a identificar aquilo que funcionava realmente e criei esse programa com várias dessas estratégias, técnicas, ferramentas de várias áreas, entendeu? Mas o que é principal nisso que eu tô falando? Dentro das empresas hoje, com esse cenário, atrapalha a produtividade, resultados, tudo dentro da empresa. E no momento em que você entra para trabalhar a saúde do colaborador, ou o relacionamento entre liderança e liderados, isso ameniza, melhora o clima e possibilita mais resultados, maior produtividade, as pessoas mais satisfeitas no ambiente de trabalho, que existem também estatísticas que comprovam. Quanto mais satisfeitas, quanto mais bem dispostas as pessoas estiverem dentro do ambiente de trabalho, melhor para todos, inclusive para a empresa. Sim. Né? Então, foi na base disso que eu criei, que aí vários programas de qualidade de vida e anti-estresse que são de acordo com cada problema identificado, né? Cada diagnóstico identificado e necessidade dentro das empresas. Isabela, olha, é difícil, porque esse assunto é um assunto tão abrangente, né? E ao mesmo tempo tão instigante, porque a mente, ou você controla a mente, ou a mente controla você. Ou você é bem sucedido, ou você é mal sucedido. Ou você utiliza, busca essas técnicas, busca evoluir, ou então você fica para trás. E fica dando desculpa e justificativas pelo fato de não ter conseguido. Exatamente, e murro em ponta de faca. Então, como que faz para as pessoas que estão assistindo o programa agora falarem, eu quero chamar a Isabela Capelão amanhã na minha empresa ou para me ajudar na minha vida pessoal? Onde é que essas pessoas te encontram? Fala um pouquinho também, só para finalizar, dos Meus Miolos. Podem entrar no site www.meusmiolos.com.br, lá tem várias informações, né? Ou entrar em contato também através do e-mail no site contato@meusmiolos.com.br e a partir daí nós também temos eventos, workshops, que esse mês estávamos até com um evento falando sobre exatamente o controle, como controlar a sua mente e usando estratégias de hipnose, demonstrações que as pessoas puderam experimentar e realmente perceber assim, como o inconsciente comanda. Então, existem umas estratégias. Eu estou olhando para a Isabela pensando, meu Deus, ela ainda vai me hipnotizar. Eu quero muito descobrir esse subconsciente que tem aí dentro. Isabela, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço e a todos. Até as próximas quartas. Vocês que estão ligados, às quartas-feiras teremos aqui Isabela Capelão te ajudando no seu desenvolvimento, na sua prosperidade e no seu sucesso. Obrigada, Isabela. Eu que agradeço, obrigada a todos. E agora vamos falar de coisa boa também, né? Porque vamos falar de doce, vamos falar de um doce tradicional, que é o brigadeiro, com ela, Amanda Freitas. Muito prazer em recebê-la, Amanda. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Gente, isso aqui é o quê? Isso é uma gotinha de chocolate. Olha isso aqui, pessoal. Porém, ela é de caramelo. Pode dar um... Eu não sei, eu acho que é o Gilberto que vai... Não parece que é de comer, de tão perfeito que é. É um dos produtos que a gente usa nos nossos brigadeiros. Nossa, Amanda, fala um pouquinho pra gente desse pedacinho de doce que você trouxe. Então, o pedacinho de doce, Raquel, ele surgiu há mais ou menos quase 4 anos. Eu também trabalhava, eu me identifiquei muito quando elas foram falando ali, encontrar o seu ideal, para que a gente veio ao mundo. Então, eu trabalhei muitos anos em grandes organizações, mas faltava alguma coisa. E eu sempre fui apaixonada por doces, né, já é de infância. E a pedacinho de doce, então, surgiu há quase 4 anos e com isso a ideia de estar sempre inovando, estar usando a criatividade para a gente estar sempre inserido no mercado. Então, além dos doces, das tortas, dos eventos, eu criei esse brigadeiro que é um brigadeiro congelado. Ah, o quê? É um brigadeiro de colher e ele é congelado. Então, você vai ter sempre no seu freezer. Peraí, brigadeiro congelado? Isso. E não fica legal, fica cremosinho igual? Do mesmo, eu até trouxe para você experimentar, pra você me falar. Meu Deus, é congelado, gente, tá geladinho. É congelado mesmo, que legal isso. E aí a gente tem alguns sabores, né? Sem lactose, de proteína, de chocolate ao leite. Esse também aqui tá fazendo muito sucesso, que é com gotinha de chocolate, com grãos de café.
loucura isso. Isso é perdição. Agora, eu tenho só um parênteses para falar, Amanda. Amanda tá realizando o sonho dela, trabalhando com doce, mas ela usou o que a Isabela Capelão trouxe pra gente, que é o controle da mente. Sim. Porque você tá muito bem, viu? Obrigada. Tem que ter muito controle na hora de fazer essas gostosuras e ficar esbelta desse jeito. Experimentar tudo, né? Porque pra gente oferecer uma coisa de qualidade, a gente tem que experimentar. Então é difícil, não é fácil. Nossa, você controla direitinho, menina. Que loucura. Então, e aí? Então quer dizer que isso aqui tem vários sabores? Tem vários sabores. Então hoje a gente tem ele de proteína, sem lactose, de chocolate ao leite. Vou ter ele assim, né? Com grãos de café, com chocolate, gotinhas de chocolate. Então assim, tem uma linha bem grande aí. A gente já tem algumas redes que a gente atende, como as padarias Boníssimas, que quem quiser já pode encontrar. Que legal, já estão na Boníssima. No restaurante Raja, aqui em frente, o Verde Mar. Então tem alguns lugares que a gente já... Agora, o que eu mais achei legal é que o seguinte, às vezes a gente acha que brigadeiro tem que ser fresquinho, é porque a gente não conhecia o pedacinho de doce. Sim. Quer dizer que você já pode aí prever que tem uma festinha, quer deixar no freezer para quando receber uma coisa de última hora. Já pode. Ou até para guardar, né? Até para guardar, quando tiver uma vontade, quiser comer quando um tiver doce. uma vontade, domingão ali, que é o dia de não uma dieta, na verdade. Já pode marcar à vontade, tem um docinho sempre. E qual que mais sai, Amanda? É o de chocolate ao leite. É o comum. É o tradicional. É o mais tradicional. É o mais tradicional. Mas tem aumentado muito a procura pelo de proteína, sem lactose, porque tem sempre alguém com intolerância, ou que não pode, ou é alérgico. Então, tem aumentado muito também essa linha, vamos dizer assim, né? De quem quer malhar e não quer abrir mão de um docinho, aí tem o de proteína. Gente, você tá de... Eu já tinha visto brigadeiro branco, brigadeiro preto, brigadeiro com vários granulados em cima. Agora, brigadeiro congelado, eu te confesso que eu nunca vi. E ele é prático, que ele já vem, eu até trouxe para vocês experimentar, já vem com a pazinha. Que delícia! Se já quiser no carro, indo embora para casa, ou depois do almoço. No carro, quer dizer que a pessoa não vai ter controle da mente. Eu acho que eu vou comer na minha casa. Isso é uma coisa que não precisa ter controle da mente. Não, né? Não, para comer um pedacinho de doce vale. Desestressar um pouquinho vale a pena. Nossa, Amanda, e a pessoa para te encontrar? Quais são as suas redes sociais? Tem o nosso site, né, que é pedacinhodedoce.com. Tem o nosso Instagram, que é pedacinho de doce BH. E tem o nosso WhatsApp, que é 985440229. Então tá aí, 985440229. Você fala com a Amanda e encomenda um pedação de doce, viu, gente? De pedacinho em pedacinho. Esse aqui é congelado, você ainda pode guardar, dar de presente e ter estoque na sua geladeira. Muito obrigada pela sua presença, eu que agradeço Amanda. pelo convite, viu? E volte sempre. Claro, e eu amei essa inovação dos brigadeiros que eu não conhecia. Obrigada por trazer essa novidade pra gente. Eu que agradeço, viu, Raquel? Gente, o nosso Revista vai ficando por aqui. Foi um prazeraço mais uma vez estar com vocês nessa quarta-feira. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã os nossos assuntos também são maravilhosos. Fiquem ligados no nosso Instagram, @Revista BH News. E lá a gente vai fazer vários posts sobre o que vem no programa de amanhã. E é claro, sempre ligado na gente, que a gente está ao vivo pelo YouTube da TV BH News, tá? E é claro, pelo canal 14 da NET. Um grande beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Revista BH News. Oferecimento Centro Avançado de Estética e Mosaico Móveis.